eliminação de terroristas, queda de governos e operações secretas que provavelmente nós nunca conheceremos. Quando uma força especial de elite de algum país é colocada em ação, você pode ter certeza que os altos comandantes querem resolver a situação de maneira cirúrgica. Mas você sabe quais forças são essas? As missões são bem secretas, não há dúvidas. Mas eu, Ivan Lima, vou te apresentar algumas das unidades mais perigosas do mundo. A primeira força especial que eu trago tem um lema pra lá de imponente. Onde o alfa aparece, o meio termo acaba. Não é exagero dizer que a Rússia leva muito a sério a segurança nacional e o Grupo Alfa é a prova definitiva disso. A unidade foi criada pela KGB em 1974, como uma resposta aos atentados terroristas das Olimpíadas de Munique 2 anos antes. Em pouco tempo, o grupo se tornou uma força-tarefa antiterrorismo e hoje em dia é especializado em situações complexas, envolvendo reféns em praticamente todo tipo de cenário. Como forma de garantir a excelência da unidade, todos os membros precisam ter um diploma universitário e passar por um treinamento de, no mínimo, 3 anos. E aí já dá para imaginar o que esse pessoal passa, não é? Treinamento de infantaria, mergulho, paraquedismo, prática de tiro, artes marciais e por aí vai. Aqueles que entram para o Grupo Alfa ainda precisam aprender várias outras línguas e estarem preparados para qualquer tipo de situação envolvendo terrorismo. Uma das missões mais emblemáticas do Grupo Alfa aconteceu em 1979, quando a unidade foi até o Afeganistão para invadir o palácio de Taj Beg e matar o então líder do país. Na verdade, a ordem era matar todo mundo que estivesse no lugar. Tudo isso para acabar com o regime. Eram 660 homens do lado russo contra 2.200 do Afeganistão. Sabe o que aconteceu? A unidade russa conseguiu entrar no palácio e matar cerca de 350 pessoas, incluindo o líder do país e seu filho. O restante dos soldados, mais de 1.500 oficiais, acabaram se rendendo no processo. E um detalhe, tudo em um intervalo de 40 minutos e somente com 15 baixas do Grupo Alfa. Bom, agora vamos para os Estados Unidos. Se você já viu algum filme ou jogo em que aparece uma força especial de elite, com oficiais super treinados, é bem provável que esse pessoal fizesse parte da Sears. E a própria sigla do nome já dá uma dica do potencial dos caras. Eles atuam no mar, no ar e na terra. Ou seja, eles são capazes de realizar trabalhos em áreas urbanas, florestas, desertos e até mesmo em condições de extremo frio. Basicamente, é uma unidade altamente versátil, pronta para resolver qualquer tipo de problema, desde defesa interna e guerras até reconhecimento especial e contra-terrorismo. E tudo isso deve-se ao pesado treinamento que os membros da unidade enfrentam. Por exemplo, se o objetivo é treinar a adaptação em um ambiente com temperaturas abaixo de 0, os candidatos a entrarem para os SEALs são levados para uma região do Alasca e precisam ficar 8 minutos com o corpo em um lago congelado. É um treinamento realmente perigoso, mas é considerado vital, para que eles sejam capazes de sobreviver a qualquer tipo de missão. Como todo o processo é muito brutal, existem estimativas de que mais pessoas morrem durante o treinamento do que em combate. E por ser uma força especial de elite, várias das missões são altamente secretas e poucas são de conhecimento do público, mas existe uma que ficou bastante famosa, a que resultou na morte de Osama Bin Laden. Todo o planejamento levou anos.
Mas sabe quanto tempo durou a parte tática da missão? Cerca de 40 minutos. Bom, vamos agora para o Reino Unido, onde as forças especiais do exército britânico já serviram de base para diversas outras unidades de elite ao redor do mundo. Chamada de Special Air Service, ou SAS, para simplificar, a unidade foi criada em 1941, em plena Segunda Guerra Mundial, para se infiltrar nas linhas inimigas com autonomia própria. Por causa dos vários sucessos das missões e em razão da rapidez com que a unidade cresceu, eles receberam um lema: quem se atreve, ganha. Hoje em dia, a SAS é treinada quase que inteiramente para operações especiais, envolvendo vigilância, guerra e combate ao terrorismo. E o mais curioso é que, mesmo que a maioria dos candidatos tenha experiência militar, boa parte não passa no primeiro teste. Ele dura 5 meses e há quem diga que é o verdadeiro inferno. Os candidatos precisam fazer caminhadas específicas por todo o Reino Unido, carregando uma mochila com 25 quilos de tijolos. Tudo isso em um relevo mais montanhoso para dificultar. Aqueles que não desistem vão para novos treinamentos em áreas florestais e aprendem a usar armas e a aprimorar o combate corpo a corpo. A estimativa é que, no final de tudo, apenas 1 a cada 10 seja aceito. Até porque a última fase envolve resistência a interrogatórios e torturas. Você acha que aguentaria? Estou vendo. Desde que foi criada a próxima força que eu vou te contar, ela conseguiu apenas 311 homens para integrá-la. E falando assim, pode até parecer que ela é bem recente, mas ela está longe disso. Tem um nome difícil, vou tentar falar. A Fromandiskorpse, ou Frogman Corps, foi criada em 1957 e até 2015 só aquelas 311 pessoas foram capazes de concluir o treinamento e entrar para o grupo. E olha, que não foram poucos os que tentaram. O normal é que de 500 a 600 candidatos iniciem o curso todos os anos. E depois de 9 meses, que é o período que dura o treinamento, menos de uma dúzia conseguem concluí-lo. Já dá para ter uma ideia de que eles não estão para brincadeira, não é? Os Frogman Corps são uma força de elite da Marinha Real Dinamarquesa e, desde o início, sempre escolheu os melhores militares de outras forças para fazer parte do grupo. A principal função deles é fazer reconhecimento, mas acaba que os Frogmen conseguem ir onde outras unidades não vão. Anote aí, eles conseguem atacar em praias, montanhas, portos e até recebem treinamento para fazer sabotagem em embarcações. E claro, para realizar ações diretas quando necessário. A questão é que, na maioria das vezes, eles são chamados para entrar e sair sem que ninguém perceba. E para adquirirem habilidades como essas, o treinamento não é nada fácil. Para começar, não é necessário que a pessoa seja militar, o que pode ser uma surpresa, não é? Mas não pense que isso deixa as coisas mais simples. Só o processo de seleção já elimina metade dos interessados na primeira semana. Só continuam o treinamento aqueles que são capazes de correr quase 3 quilômetros em 12 minutos, andar 64 quilômetros enquanto carregam 10 quilos nas costas, nadar 300 metros em 8 minutos e conseguir nadar 25 metros abaixo d'água. Inclusive, os candidatos precisam colocar o equipamento de mergulho enquanto estão embaixo d'água e não do lado de fora. E essa é apenas a fase inicial. A fase seguinte conta com longas caminhadas, resistência à água gelada, vários exercícios físicos e por aí vai. E olha
que nem chegamos ao treinamento com armamentos. Bom, depois de aceitos no Frogman Corps, o cara passa a ter uma vida quase inteiramente sigilosa. E para manter ainda mais os segredos, os integrantes da Força Especial podem usar véus para impedir que outras pessoas reconheçam o formato dos seus rostos. Não dá para negar que os Frogman Corps é secreto. Mas se tem um grupo que leva essa questão ainda mais ao pé da letra, é a Força Delta. Trata-se da unidade de combate ao terrorismo do Exército Americano, que conta ainda com outros grupos com apoio, inclusive oficiais da Marinha e da Força Aérea. É um pouco complicado falar sobre eles, pois boa parte das missões realizadas pela Força Delta continuam confidenciais. E alguns documentos nem reconhecem que a unidade exista. Só que tem um trabalho desse pessoal que deu o que falar. Foi a captura de Saddam Hussein. A unidade foi criada no final dos anos 70 e desde então tem capturado alvos de grande valor para os Estados Unidos com sucesso e acabado com células terroristas. O processo para entrar na Força Delta é reconhecido e conhecido por ser um dos mais difíceis do mundo. Ao contrário da Força Dinamarquesa, a maioria dos oficiais que entram nessa unidade aqui já são soldados com muita experiência, normalmente vindo de outras forças especiais. E ainda assim, isso não é suficiente para garantir a entrada na Força Delta. Por causa de todo o processo, acredita-se que a quantidade de membros da unidade não supere 1.000 oficiais. Agora me conte aqui embaixo. Você acha que conseguiria entrar para algumas dessas forças especiais? Tem coragem? Um grande abraço e até a próxima. Tchau!